Salve, salve você que gosta de um bom bate-papo e informação. Seu lugar é aqui no Só Resenha, o podcast feito para criar interação entre o apresentador e o convidado e para matar a minha e a sua curiosidade. Diretamente do Multistúdio, @meumultistúdios com S. Não se esqueça, o maior hub de podcast do Brasil aqui no Parque de Jacarepaguá, Freguesia, Rio de Janeiro. O Só Resenha Podcast é apresentado por mim e o Tomato, jornalista, resenheiro, admirador de futebol. E hoje eu estou com uma pessoa aqui que me fez gostar mais de futebol numa situação muito inusitada. Mas antes de apresentar o meu convidado, eu vou pedir para você fazer um favor de... Já está inscrito aqui no Só Resenha? Pô, se inscreve aqui no Só Resenha, não custa nada. Se inscreve aqui no Só Resenha, compartilha esse conteúdo, ative as notificações. Só Resenha trazendo só convidado maravilhoso, especial, gente... Petkovic, Djalminha, uma galera, Leandro Ávila... a Tirson, nosso convidado está aqui, vai dar uma aula. Aliás, eu vou dizer para os senhores uma coisa. Você hoje vai... Sabe quando você vai num curso? Você vai, faz um curso, você paga ali você compra um curso, passa um dia no masterclass, essas coisas. Vai falando... Você vai ter isso aqui de graça hoje, porque assim, o cérebro da engenharia, do futebol, do negócio, do business do futebol, da construção, está aqui na minha frente. E, pô, então você vai ficar aqui mais ou menos 1h30 nesse papo, aprendendo, bebendo dessa fonte que maravilhosa. E também, já falei para você se inscrever no nosso canal, tá? Mas não deixe de se inscrever também no nosso Instagram, que é o @SóResenhaPodcast, @SóResenhaPodcast, porque lá eu boto muito corte por dia, você vê os cortes, tem uma noção de como está o programa e cai aqui no YouTube e assiste o programa na íntegra, tá legal? Então aqui eu vou apresentar meu convidado, mas antes eu vou falar, eu vim até de verde, porque a gente vai falar muito de futebol e muito de um Palmeiras que encantou todo mundo. Tu pode ser até corintiano, bicho, São Paulino, até torcedor do Flamengo, não gosta muito do Palmeiras, mas tu gostou daquele time ali de 93, 94, 96, depois ali o legado veio com o Filipão, o campeão da Libertadores, tu se amarrou no Palmeiras. O Palmeiras te inspirou muito a gostar do futebol. Então, hoje aqui com a gente... Zé Carlos Brunoro, hoje diretor de marketing da Zinzane, mas o cara que chegou e ajudou a revolucionar ali no começo dos anos 90 o Palmeiras, com a Parmalat, diretora Parmalat, fez ali a interface entre a empresa e o futebol. E foi aquela coisa que encanta a gente até hoje, a gente não consegue ver a Parmalat, lembra do Palmeiras, lembra daquele Palmeiras de Edmundo, Edilson, Rivaldo, todo mundo. Então, prazer. Muito obrigado de verdade, mestre, por senhor estar aqui hoje. A gente vai bater um super papo. Não, super legal. Eu adoro esses papos, né? Porque a gente pode passar experiência, pode passar coisas engraçadas, pode passar situações que naquela época pareciam inovadoras e são até hoje, né? Parece que não, mas são até hoje. É verdade. E um papo com você, que tem uma história também grande no esporte, no jornalismo, e as coisas ficam fluindo gostoso. Eu estava falando aqui antes de começar... que para mim é um prazer muito grande ter você aqui, porque, como eu te falei, eu sou sou Flamengo da geração do Zico, né? E o último remanescente daquele time foi o Júnior, que se aposenta ali final de 92, início de 93. O Zico tinha parado, aquela turma toda parou, se aposentou. E, de repente, eu fico assim, cara, eu acho que será que eu vou ficar órfão de um bom futebol, de um show de futebol, de um espetáculo? E aí, essa resposta vem porque vem aquele Palmeiras da Parmalat, aquele Palmeiras de Edilson, Edmundo, olha só, Efaí, Roberto Carlos, aquela galera toda, Vanderlei Luxemburgo. E quem estava à frente daquele projeto ali era Zé Carlos Brunoro, um cara que veio do vôlei, teve um sucesso também enorme no vôlei, abraça esse projeto, até por acaso a gente vai falar sobre isso, e acaba presenteando nós, brasileiros e amantes do futebol, com aquela década ali maravilhosa de Palmeiras. Né? Então, obrigado por você estar aqui, porque vou poder voltar nesse lugar para conversar ouvir essa história da fonte, né? Conversando aqui com você. Eu nem esperava estar no futebol, né? O meu destino estava traçado no vôlei. No vôlei, né? Já era um técnico famoso no vôlei, medalhista olímpico, campeão mundial de clubes. E meu destino estava meio traçado no vôlei. E, de repente, vem esse convite da Parmalat para, se eu quisesse aceitar esse desafio
de cuidar do futebol, né, da Parmalat, junto ao Palmeiras. Eles queriam fazer um projeto com o Palmeiras, né? Então foi uma mudança de vida assim radical, né? Porque eu saio do vôlei, arrisco para ir para o futebol, né? Mas um risco meio programado, porque eu falei assim, bom, se não der certo no futebol, ainda dá tempo de voltar para o vôlei, né? Já tinha mercado, né? Então foi assim meio ao acaso que aconteceu as coisas, né? Agora, só para situar um pouco a nossa audiência, mestre, você fala um pouco assim da tua trajetória no vôlei, porque o Brunoro, para quem é do futebol, lembra muito do Brunoro, o cara da Parmalat. Ele vai falar também, teve na Fórmula 1, tu sabe pouco dele, a gente vai sabendo tudo hoje aqui. Mas fala um pouco da tua trajetória no vôlei, porque você foi técnico da Pirelli ganhava, né, bastante coisa. Também você fez parte da comissão técnica da direção da geração de prata. Da geração de prata, justamente. Fala um pouco dessa... Na realidade, minha carreira ela começa no voleibol, né? Quando eu tinha 14 anos, eu fui fazer um teste de vôlei na Pirelli, de jogar vôlei. Eu adorava futebol, jogava futebol de várzea, aquelas coisas todas, moleque, 14 anos. E aí foi engraçado, porque o primeiro jogo da Pirelli, no Campeonato Paulista, foi no Pinheiros, no Clube Pinheiros, um clube maravilhoso. E a minha realidade de vida não era o Pinheiros. Eu falei, nossa, isso aqui existe, né? Aí eu achei aquilo o máximo, né? E o segundo jogo foi no Paulistano, né? Que era o outro clube de elite em São Paulo. E a minha realidade era uma realidade de um garoto classe média baixa, né? Não era rico, nada disso. Meus pais lutavam pela vida. Eu falei, acho que eu vou mudar de esporte, vou ficar nesse vôlei aqui que vai me dar um status social melhor, né? E aí eu continuei no vôlei, jogando e tal. E a única coisa, até engraçada, a única coisa que eu realmente planejei foi ser técnico da seleção brasileira de vôlei. Foi a única coisa que eu planejei na minha vida. Porque quando eu jogava, eu tinha que trabalhar, estudar e jogar. Tinha que fazer as três coisas. E não dava para me dedicar muito a ser jogador. Então eu falei, poxa, eu não vou conseguir chegar à seleção brasileira como jogador, mas eu vou chegar como treinador. Pus isso na minha cabeça. E eu cheguei à seleção paulista como jogador, tal, mas não dava tempo de fazer tudo isso, né? E aí eu comecei a me planejar para ser treinador. Então, quando os times me convidavam para jogar, eu não queria ganhar só para jogar, eu queria ser treinador de base, já para começar a fazer esse percurso, né? E foi assim, aí eu continuei desde cedo, 18 anos, já era técnico de escolinha e era jogador. Comecei como preparador físico também, para poder aprender um pouco de preparação física. Aí eu cheguei à seleção brasileira, porque eu implantei um método diferente para meninas, para mulheres. Eu coloquei treinamento de força para mulheres em 1973, imagina, isso era acabar com a minha carreira, porque a mulher naquela época não era musculosa, aquela coisa toda, né? E deu certo, eu fui para uma seleção paulista como preparador físico, aí a seleção ganhou o campeonato sem perder nenhum set. Aí eu fui para a seleção brasileira como preparador físico. Em 1975, eu tinha 25 anos. E aí passei a ser o preparador físico de todas as seleções brasileiras, e jogava também, né, femininas. E dava para conciliar? Dava, naquela época dava, porque não treinava todo dia, né? Era 3 vezes por semana, tal, aquela coisa toda meio amador, né? E aí, em 1978, eu atingi meu primeiro objetivo no vôlei, que era ser técnico da seleção brasileira. Eu tinha 28 anos, e o Nusma, na época, falou, Bruno, já que você é auxiliar e preparador físico, você não quer ser o técnico da seleção brasileira juvenil feminina? Era tudo que eu queria, né? Com 28 anos. Aí assumi a seleção brasileira juvenil feminina, fomos campeões sul-americanos. E aí foi. Aí continuei com a seleção feminina um tempo. Aí em 78 eu fui convidado para ser o técnico da Pirelli masculino, que eu jogava com os jogadores, né? E foi até engraçado essa passagem, porque um dia eu saí de um trabalho da seleção feminina e fui treinar como jogador, né? Cheguei lá, eu não vi o treinador do time, estavam os jogadores todos sentados ali. Eu falei, ô moçada, não vamos treinar não, né? O Chico não está aí, o Chico era o treinador. Não, você é o nosso técnico a partir de hoje.
Falei, como? Eu sou o técnico? Não, o Chico foi embora, a gente fez uma reunião aqui no time, é você o treinador. Eu falei, que é isso? Não, você já é técnico de seleção brasileira, preparador, você tem um... Pô, está na hora de assumir isso aqui, fazer um trabalho diferente. Os próprios jogadores. Na época era o William, o Moreno, o Zé Roberto que é o técnico da seleção hoje, toda a geração lá de Santo André. Eu lembro que eu falei assim, mas tá certo isso? Aí tem um... Não, tá certo, a direção da Pirelli já sabe, inclusive, a gente já falou com eles. Eu falei, tá bom, só que tem um detalhe, hein? As sacanagens todas eu fazia junto com você, então sei todas, acabou, hein? Então, foi assim a minha passagem para o masculino, né? Ah, é? Então, aí seguiu, foi um sucesso, a Pirelli também, né? Deixa eu tomar adendo aqui. Você assume o juvenil do feminino. Feminino. Você também é vanguarda nessa coisa de dirigir um time feminino ou já havia não, treinadores época, homens dirigindo já aqui? tinha gente de nome, era o Enio Figueiredo, né? Josenildo, tinha o Ednilton, que foi o primeiro a me convocar para uma seleção brasileira como preparador físico, eu devo muito a ele. Ednilton Vasconcelos, lá de Recife. Então, eu comecei no feminino como preparador físico, né? Mas como eu era jogador, eu ajudava na parte técnica, de braço, aquelas coisas todas. E fui estudando já e acabei sendo técnico da juvenil, né? E sempre auxiliar do feminino. E aí, quando eu passei para o masculino, eu falei para o Nus, mano, eu vou sair da seleção porque eu vou assumir o masculino da Pirelli, então já estou aqui há bastante tempo no feminino. Ah, tá bom. Aí teve um campeonato brasileiro em Manaus e eu ganhei o campeonato brasileiro com a Pirelli, em 1980. Tá. Aí ele chegou para mim, ô Bruno, nós estamos formando uma nova comissão técnica, agora você vai para o masculino. Você acabou de ser campeão brasileiro, pô, não vou te convocar para a comissão técnica. O Nuno falou, eu falei, pô, é o Bebeto que está montando e tal, ele voltou dos Estados Unidos, assumiu o Bradesco, e você já é o técnico da Pirelli, campeão brasileiro, você vai entrar nessa comissão. Você sabe que essa minha geração, assim, tá falando anos 80, eu tenho essa memória do time do Bradesco. Da Pirelli, né? Grandes jogos. Né? Grandes jogos. Eu tenho essa até depois o Bradesco com futebol de salão, antigamente se falava futebol de salão, né? Eu tenho essa memória desses jogos, assim, que é bem a minha infância. E aí eu fiquei técnico da Pirelli, fiquei auxiliar técnico Bebeto na seleção brasileira. Fizemos todo o trabalho de 4 anos da geração de prata, que a gente chamou. Né? Você estava lá na geração de prata. A seleção basicamente era o time do Bradesco e o time da Pirelli. Porque quando não estava treinando na seleção, estaria treinando conosco, que era o Bebeto e eu. Então, praticamente era uma seleção permanente, né? Foi um projeto diferente. E aí nós fomos medalha de prata na Olimpíada, e aí foi embora. Aí depois, em 84, que foi medalha de prata, o Bebeto saiu, eu assumi como técnico, em 85, e fiquei até 86, porque a Pirelli me chamou para ser o clube da Pirelli, não tinha só vôlei, tinha várias modalidades. Tinha atletismo, tinha judô, tinha natação. E a Pirelli me chamou se eu não queria assumir como gestor do clube. E aí eu falei, pô, gestor, né, uma coisa diferente. Comecei a gostar e assumi. Aí eu saí da seleção também e passei a ser gestor. E aí esse fato me ajudou quando a Parmalat me convidou para ser o gestor da Parmalat. Vamos voltar ali na geração de prata. Você já estava integrado, porque eram, né, basicamente os dois times, já estava integrado ali, não teve tanta dificuldade. Mas tem alguma história, deve ter algumas histórias curiosas ali daquele time, daquela forma, porque era muito craque, né? Rapaz, ali era um celeiro de craques, né? Porque primeiro que eles eram, vamos dizer assim, ídolos sexuais, né? Assim, eram os É verdade. Os caras mais bonitos, aquela coisa toda. Era uma mulherada atrás deles. E são altos bonitos, e tal, né? fortes. Aí eu lembro que teve um jogo da Pirelli em Santos. Lotou o ginásio, era nós e Internacional de Santos. Lotou o ginásio. O Xandó chegou para mim no banco e falou assim, ô Bruno, conta quantos homens tem na arquibancada.
Eu falei, você tá louco? Não tinha homem na arquibancada, cara. Só mulherada assim. Eu dava risada, né? E aí esse jogo foi engraçado, porque elas estavam num histerismo impressionante, porque o time parecia banda de rock, sabe quando chega essas coisas? Aquela coisa popstar, né? Todo popstar, tal. E aí, esses jogos a gente ganhava com uma certa facilidade. Eu cheguei pro técnico do Internacional de Santos e falei, olha, quando a gente fizer o último ponto, nós não vamos fazer o protocolo, nós vamos correr pro vestiário, cara. Porque isso aqui vai ser uma loucura. Tava uma loucura dentro do ginásio. Aí eu falei com o árbitro, eles toparam também. Quando acabou o jogo, cara, a gente começou a correr pro vestiário, invadiram a quadra, correndo tudo atrás da gente. Era uma loucura, parecia assim, banda de rock mesmo. A gente, por exemplo, a seleção brasileira ia jogar, quando terminava os jogos, no hotel, tinha que fazer uma revista nos quartos. Porque às vezes elas pagavam porteiras, essa coisa, e se infiltravam nos quartos. É mesmo? E aí achavam menina lá no quarto, no guarda-roupa, não sei o quê. Tem alguém que pode dar nome? Alguém que na época era solteiro? Na época era o Renan, Montanaro, o Miriam, eram os caras. Eram os caras? Eram os caras que a mulherada ficava louca. É mesmo? E para nós foi tudo uma novidade. Para você ver, em 84, eu tinha 34 anos, cara. Muito jovem para todo esse sucesso, né? Então, nós acertamos muito, mas erramos também pela inexperiência de muita coisa e tal, né? Então, foi muito engraçado. Foi uma época maravilhosa, assim, né? Muito, muito legal. Pô, que bacana, cara. E assim, você tem noção, quando vocês ganham a medalha de prata, primeiro você e depois o NUSM, a confederação, do que estava acontecendo para o vôlei, vocês tinham essa noção do que estava acontecendo para o vôlei na mudança? A gente começou a ter essa noção, sabe? Porque... Assim, a mudança, a virada de chave, o que pode vir depois? Assim, ó? Depois a gente ficou... a gente não pensou no depois, né? A gente estava muito preocupado com essa reviravolta do dia para a noite em cima da gente, né? Porque a gente não era preparado para tudo isso, né? Porque na época que nós jogávamos, e eu jogava com algum desses jogadores, o William eu joguei junto, o Zé Roberto joguei junto, joguei contra Maurino Paulistano, Montanaro, quer dizer, então eu era também jogador meio na época. E a gente não estava preparado para tudo isso, para esse sucesso, porque quem assistia os nossos jogos na época que a gente jogava eram os melhores amigos e as namoradas, não tinha ninguém no estádio, né? De repente virou esse negócio, né? Então, a gente estava muito preocupado com o que a gente representava naquele momento, porque eu lembro quando a gente chegou do Mundial da Argentina, em 82 não, desculpa, 82, a gente começou a ver aqui na praia do Rio de Janeiro, assim, só rede de vôlei. Só rede de vôlei, coisa que não tinha, assim. Tinha o pessoal jogando aquele rachinha, mas era repleto de rede, assim, nas praças, gente com escordinha. E também teve um fato, né? Porque o Brasil não ganhava no futebol. Eu ia falar disso. Então, o vôlei praticamente começou a assumir essa posição, né? Então, foi muito, muito legal. Depois, o que veio, felizmente, né? A Confederação, o NUSM, esse pessoal conseguiu dar sequência ao que nós plantamos. Sim. Né? E é engraçado porque a medalha de prata hoje ela é comemorada. Mas tem um fato engraçado. Quando você ganha a medalha de prata, você perdeu o jogo. Então é muito triste o dia. Quando você ganha a medalha de bronze, você ganhou o jogo. Né? Você ganhou o terceiro e quarto, você ganhou. Então a derrota da prata não te traz o significado de uma medalha de prata. Parece que você perdeu, né? Só o tempo vai... Só o tempo que deu isso, né? Tempo, muito engraçado. Né? Você falou o futebol tinha perdido, o futebol não ganhava nada desde 70, aí 82 foi aquela tragédia, né? Tragédia. E ali o vôlei, também a Fórmula 1, né? Porque ali você estava chegando com o Piquet, já estava, pegava ali o finalzinho do Fittipaldi, o Piquet, o Senna começa ali 84, 85. Mas assim, o vôlei e a Fórmula 1 conseguiram ocupar ali esse espaço. Esse espaço que o futebol deixou, né? Foi muito interessante isso.
E eu lembro assim, você fala dessas redinhas, eu morei em Pilares. Meus pais moram lá até hoje. Então eu cresci no subúrbio. Né? Subúrbio, campinho de terra, quadra, esses espaços. E aí a garotada, os meus amigos, mas principalmente esses caras mais velhos, eles começaram a gostar de vôlei, começaram a praticar vôlei. E tinha campeonatos, assim, tinha time contra, que tinha no futebol, rua tal contra rua tal. Começou a ter isso com vôlei. Eu vivi isso de uma forma assim amadora, na rua, esse movimento do vôlei. Foi um boom, né? Foi uma febre. Foi. Um negócio fantástico. E aí, graças a Deus, seguiu, né? O vôlei hoje é a segunda modalidade, com uma certa tranquilidade, né? Então, assim, foi uma plantação que deu resultado, que deu certo, foi muito bem elaborada. E, felizmente, está aí até hoje, né? Agora, assim, não é uma pergunta com maldade, a intenção não é essa, mas o vôlei começou a dar certo ali final dos anos 70, começo dos anos 80, tem a prata e a coisa até hoje. Na última Olimpíada não ganhou medalha, ok. Mas você pega a trajetória masculina e feminina dos anos 80, 90 até hoje, hegemonia. Hegemonia. Por quê? E assim, eu não quero que fale mal das outras, mas por que de repente o basquete não... O basquete também teve uma sensação, ou até maior, não sei, porque ali com o Oscar, né, aquelas coisas. O tênis é um esporte individual, talvez a gente seja diferente, mas por que o basquete, de repente, não seguiu até hoje, a gente não vê hoje, o basquete está morrendo, não seguiu os padrões do sucesso eu acho do assim, vôlei. A gente tem no Brasil um sentido muito ruim de profissionalização, né? Os esportes olímpicos, principalmente. O basquete eu acho que foi má gestão, porque o basquete, na época que eu jogava, era o segundo esporte sossegado no Brasil. Rosa Branca, Vlamir, era o time, sensacional, entendeu? O basquete era o basquete, A gente não imaginava que nós fôssemos passar o basquete. E o basquete se acomodou. Não renovou. Né? Vocês achavam que não iam passar o basquete? A gente achava que não ia passar. E, de repente, começamos a ser um fato novo, a começar a ganhar, porque tudo, no fundo, também, no esporte de competição, se traduz com vitórias, né? Com conquistas. E o vôlei começou a conquistar, com uma geração totalmente diferente, com um esporte diferente. E o basquete, parece que ele deu uma sossegada, sabe assim, se acomodou em todos os sentidos, clubes, confederações, tudo isso. E aí acabou acontecendo isso assim, sem eles esperarem, o vôlei ocupou esse espaço até hoje, né? Então eu tive uma passagem no basquete, que foi também, pouca gente sabe, quando o Carlinhos, né, ele assumiu a confederação, ele me chamou para ser um dos diretores técnicos e de marketing. Eu olhava os treinamentos, aquela coisa da seleção masculina, e o masculino ia à Olimpíada há bastante tempo. E eu comecei a olhar, tal, falei, nossa, a gente precisa mudar alguma coisa, né? Não criticando treinadores absolutamente, mas a maneira, o que acontecia, os melhores jogadores não jogavam pela seleção, porque estavam na NBA. Era Varejão, Leandrinho, uma série de jogadores ótimos, né? E também eu falei, a gente precisa dar uma mudada aqui e tal, e conversei com o Carlinhos, e tinha um técnico argentino que tinha sido campeão olímpico, Rubem Maiano, pela Argentina. Imagina ser campeão olímpico contra americanos, russos. E ele estava sem clube. E eu fui conversar com ele se ele queria vir para o basquete brasileiro, para a seleção. Mostrei as ideias e tal, e ele topou. E eu trouxe ele... Você é bom de convencer as pessoas para projetos, né, Bruno? E você imagina a repercussão, porque assim, um cara do vôlei, na Confederação de Basquete, traz um técnico argentino. Muita complexidade aí, Só né? queriam me matar, né? Só que tinha o seguinte, ele acabou indo para...
a gente conversou com ele, ele foi para os Estados Unidos conversar com todos que estavam na NBA, porque estavam falando que os jogadores da NBA, que jogavam os brasileiros, eram mercenários, que queriam muito dinheiro para jogar. Totalmente errado, porque o que se paga na NBA, ninguém ia conseguir pagar em lugar nenhum, pô. Né? É que a NBA fazia uma série de exigências. Seguro altíssimo, o piso da quadra tinha que ser tal, viajar de classe executiva. Então, eram coisas que o Brasil não conseguia fazer. E nós resolvemos peitar. E então nós conseguimos treinar no piso tal, viajar de classe executiva, treinar, não sei, todo às vezes seguro alto. Isso? Isso foi, pô, cara, minha memória não vai dar aqui o ano, não. Aí conseguimos, fizemos um trabalho legal e o time conseguiu classificar dentro da Argentina para a Olimpíada, com o técnico argentino. Mas foi uma história, tem muita história. Muita história, né? Aí você volta para Pirelli e aí eu li sobre isso, vocês ganham vocês vão fazer um torneio contra a Parma. Contra o Parma. Contra o Parma, vocês ganham e aí o presidente da Parmalat te chama para conversar e você acha que é um projeto de vôlei, né? Não, o que aconteceu? Quando a Pirelli, por um problema econômico, resolveu desativar os esportes. Tá. Eu era o gestor da Pirelli de todos os esportes. Mas o vôlei ela queria passar diretamente para uma outra empresa. E a gente tinha almoços na sede da Pirelli para conversar com os presidentes de empresa. E um deles foi o presidente da Parmalat, que lembrava de mim que eu tinha ganho do Parma lá na Itália. Né? E no almoço, a gente começou a falar e começamos a falar de futebol, cara. Em 1992, isso. Começamos a falar de futebol e ele começou a se interessar as opiniões que eu dava de futebol. E no fim ele falou assim, que time você torce? Eu falei, eu torço pro Palmeiras, né? Aí, legal, tá. Aí ele falou pro presidente da Parmalat, pro dia seguinte eu ir lá falar sobre o vôlei na Parmalat. E chegou lá e falou, Bruno, não estou interessado no vôlei, não, estou interessado em futebol. Eu falei, que cacete, eu vim aqui falar de vôlei. E aí ele, nós estamos com um projeto no Palmeiras, nós estamos procurando um executivo para o projeto. Você toparia? Eu tomei um susto, quase que eu caio da cadeira, né? Vou lá para tentar passar o vôlei e tal. Aí eu sou também muito prático. Eu falei, me dá uma sala aí para mim pensar. Ele falou, como uma sala para você pensar? Eu falei, eu vou resolver isso agora. Não tem muito o que... Porque assim, na vida, é assim, quando você toma uma decisão, você tem que pensar o seguinte. Primeiro, você está preparado? Primeira coisa, porque esse negócio, todo mundo fala assim, o cavalo passa selado uma vez só. Não, o cavalo vai passar várias vezes. Você tem que montar nele quando você está preparado, senão o tombo vai ser grande. Né? Então, até assim, porque amanhã passam outros cavalos para outros lugares, e aí vai ser outro lugar certo. Entendeu? Aí, segunda coisa, se você ouvir muita gente, você vai ficar louco. Então, meus pais eram muito humildes, eu sei o que eles iam falar. O que você fizer tá bom. Meu pai, porque minha mãe já tinha falecido. E os amigos, que eram todos do vôlei, não ia deixar eu aceitar. Aí eu fiquei lá na sala, fiquei pensando, falei, tu tá gostando dessa área administrativa? Alguém já gostou dessa área de gestão esportiva? E na época eu era autodidata nisso, porque não tinha nenhum curso. Verdade. Então eu comecei a fazer meus métodos, né? Que eu via no vôlei, via quando eu viajava e tal. Fiquei 2 horas lá, acho que eu vou aceitar se ele topar. Voltei ali, se você não tiver mais ninguém, eu aceito. Ele olhou assim para mim, mais rápido, né? Gostei de você, não vou falar com mais ninguém, não. Vamos acertar aqui a parte financeira, não sei o que. Foi assim, cara. Mas o mais engraçado foi o fim do papo. É? Que ele falou assim,
Eu falei assim, mas o que eu vou fazer lá? Ele falou, eu não sei. Eu falei, eu também não sei, então vamos fazer eu não sei junto. Ele falou. Ele também não tinha ideia do que seria um projeto no Palmeiras, eu também não, e fomos assim, cara. É mesmo. E foi desse jeito. Tá, mas aí você precisava sair de um ponto de partida, né? Não, Então, foi assim, a primeira coisa que você fez... Foi assim, na Pirelli até pedi para ele 1 mês e pouco para mim, pelo menos trabalhar meio período na Pirelli, para mim deixar todos os departamentos. Fazer uma transição. Fazer uma transição, a Pirelli sem problema. E aí eu pedi para ele, primeiro assim, para eu ir para a Itália ver como funcionava o Parma da Itália, o time de futebol da Itália. Para mim ter uma noção de como a Parmalat trabalhava e para mim ver no Palmeiras, depois eu ia fazer um diagnóstico no Palmeiras. E era muito diferente do que tinha no futebol brasileiro? Era diferente, tinha até calendário, cara. Na época. E aí o que aconteceu? Era estrutura diferente, né? Porque primeiro que os times italianos na época eram de donos, né? Então o dono do Parma era Parmalat, o dono da Juventus era não sei quem, era assim. E eu fiquei lá 15 dias na Itália, voltei para o Palmeiras e falei para a diretoria do Palmeiras, vou fazer um diagnóstico aqui para ver como é que está a situação. O time ruim para caramba. A gente estava em 12º lugar no Campeonato Paulista. E eu falei assim, eu vou fazer um projeto de, em 3 anos, ganhar um título para a gente, porque a gente estava 17 anos sem ganhar. Na fila, né? Aí eles deram risada, 3 anos. Eu com a minha mentalidade de vôlei, né? Ele falou, pelo amor de Deus, Bruno, não fala isso não, cara. Não fala isso não. Você vai demorar 3 anos para ganhar um título. E aí eu comecei a elaborar um projeto e a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte, olha, falei para a Parmalat, se a gente contratar gente, nós temos que contratar gente que ganhou. Porque a estima aqui do time está muito baixa. Então, a gente precisa trazer caras vitoriosos, né? Então, nós, em 92, trouxemos o Zinho, Mazinho, o Evair estava afastado, tocamos o Evair para cima. E daí nós chegamos a vice-campeões paulistas, de 12º lugar para vice-campeões. Aí eu falei, poxa, a gente chegou muito perto, né? Que o meu benchmark, o time que eu sonhava alcançar era o São Paulo na época. Que era o bicampeão, campeão da Libertadores, do Mundial, mundo. Tal. Eu falei, eu quero chegar no São Paulo daqui a um tempo. E eu falei para a Parmalat, pô, se a gente contratar uns caras aí, a gente chega brigando no Campeonato Paulista. Aí eu fui buscar, não me autorizaram, deram uma verba, eu fui buscar alguns jogadores mais ou menos, né? Roberto Carlos, Edilson, Antônio Carlos, Kleber, Edmundo. Aí eu comecei a ver jogadores que eram as grandes revelações do futebol brasileiro, né? O Palmeiras já tinha alguns jogadores experientes, Mazinho, César Sampaio, Zinho, então eu queria incorporar esses jogadores no elenco. E jogadores vitoriosos, eu gostava sempre de jogadores vitoriosos. Né? Então foi onde eu fui atrás de cada jogador desse aí em 92, né? Para 93. Desses caras que você trouxe, assim, qual foi o mais desafiador? Desafiador? Para trazer? Difícil para trazer assim? Principalmente no segundo ano. No primeiro ano, pelo que deu a entender, foi tranquilo. Agora Edilson, Edmundo... O mais difícil, em teoria, seria o Edmundo por causa do Eurico Miranda. Sim. E o que aconteceu? O Pedrinho Vicençotti, que era o empresário dele, falou, nossa, vocês querem o Edmundo mesmo? Eu falei, quero, pô. Né? Um jogador que era a sensação da época e tal. Aí ele falou, mas o Eurico vai... Aí o Vasco estava precisando de dinheiro. Aí o Eurico foi para a Europa. E nós marcamos uma reunião com o seu Calçada, que era o presidente, numa noite. E na época não tinha celular ainda. 92 não tinha. Bem no comecinho de 92, depois passou a ter. E eu tratei... E no caso, isso aí deve ter sido final de 92 e início de 93. Bem final de 92. Porque ele joga em 92 pelo Vasco. Aí eu fiz tudo sem o Eurico saber. É mesmo? O seu Calçada.
Fechei tudo e quando ele voltou já estava no Palmeiras, né? Já estava praticamente acertado com o Palmeiras. Não deu para desfazer o negócio, porque eu paguei à vista o Edmundo. Quanto foi na época? Na época acho que foi $1,5 milhão, né? Caramba. Entendeu? Então, paguei à vista, então não teve jeito. E aí o Edmundo, o Eurico, né? Que depois a gente ficou até amigos, ficava chamando a Parmalat de leiteria, né? Essa leiteria vai acabar com o futebol brasileiro, essa leiteria e tal. E um dia, foi muito legal, um dia eu vou num programa de televisão com o Eurico. Aí ele, essa leiteria, que não sei o que, aquele jeito dele, eu só olhando para ele assim, aí o apresentador falou assim, ô Bruno, você não se importa dele chamar a Parmalat de leiteria? Eu falei, não, nós somos uma leiteria, nós vendemos leite. Lógico que uma leiteria diferente e tal, né? Eu ficou sem graça, porque, pô, eu, em vez de brigar, eu falei, não, nós somos uma leiteria, né? De luxo. Não tirou sarro dele, é. Aí eu inverti o processo, né? Aí, no final do programa, ele veio lá, ô, rapaz, tu me sacaneou, hein? Foi engraçado. Foi, né? E montaram aquele time. O Luxemburgo chega quando? O Luxemburgo chega em 93 mesmo. Quem montou o time na época foi o Chapinha, né? O Otacílio Gonçalves. E o Otacílio sai, e aí eu tinha que contratar um treinador. Né? E esse treinador, eu tinha na cabeça sempre o Vanderlei, porque o Vanderlei tinha feito um processo parecido no Bragantino. Sim. Ele fez um trabalho de 3 anos e chegou ao Bragantino para a final do Campeonato Paulista. Foi campeão, né? Foi campeão. Brigou com um time que também era do Nelsinho Batista. Novo Horizontino, né? E aí, eu falei, eu quero um cara que saiba trabalhar aqueles meus 3 anos na cabeça, né? Aí, quando eu fui entrevistar o Vanderlei, ele foi muito bem. Ele falou, isso aqui vai ser a chance da minha vida, tal, não sei o quê, né? Já era marrento, não? Já era marrento? Ele era marrento já, né? Mas aí eu olhei pro Vanderlei, cara, cheio de ouro, cabelo black power, camisa de seda. Eu falei, meu Deus do céu. Como é que eu vou falar para os italianos? Eu vou ter que dar um banho de loja nesse homem aqui. Falei, o protótipo errado, né, para uma empresa italiana, né, cara? Porra. E aí foi legal, porque depois ele exagerou, né? Lembra que ele começou a usar terno, calor desgraçado. E foi assim, eu entrevistei ele e tal, e em 93 ele já assumiu, já ganhamos o Paulista, depois o Brasil. Aí passou a ganhar, né? Quer dizer, então, era um timaço, né? Ô, Bruno, foi como eu falei, assim, um projeto que até quem é corintiano gosta daquele Palmeiras, né? O Brasil tem aquele Palmeiras na memória. Quando é que vocês descobriram, um virou pro outro e falou assim, deu certo? Quando é que aconteceu isso? Foi depois de ganhar um primeiro título, que foi o que tira da fila, que até vou te perguntar se é o mais importante deles, ou foi não necessariamente antes do título, mas no processo ali vocês já viram que o projeto deu certo? Cara, sabe, por incrível que pareça, foi em 92 quando a gente chegou para a final do Paulista. Ah, é? Sem esses grandes jogadores. A gente já tinha alguns, né? Zinho, Mazinho, César Sampaio, Evair, né? Quando a gente conseguiu já em março até dezembro, 8 meses, já chegar para a final do campeonato, saindo de 12º lugar. Falei, caramba, tem alguma coisa errada comigo, eu falei. Porque eu planejei ganhar um título em 3 anos, sair dessa fila maluca, que era 17 anos. Eu já cheguei para uma final, eu estou apenas fazendo o óbvio, eu falei, para mim. Né? Será que os outros não fazem nem o óbvio? Falei, né? E cheguei para uma final com São Paulo e perdi de 4-1. Né? E timaço, né? Raí. Que era aquele... Esquece. Era aquele São Paulo...
Miller, Raí, né? Metade desse time foi para a Copa. Aí eu falei, caramba, meu, acho que eu estou muito próximo do que eu estou querendo. Então, se eu trouxer alguns jogadores e fizer um trabalho bacana, esse é o caminho. Esse é o caminho. E dá uma estrutura, que o São Paulo tinha uma estrutura diferente. Tinha centro de treinamento, a gente não tinha um CT legal, mas eu já comecei a melhorar o CT e tal. Falei para a Parmalat, gente, isso aqui está muito próximo daquilo que a gente quer. Aí o Gianni, né, que era o presidente, falou, pô, mas você acha o quê? Vamos trazer alguns jogadores, Gianni. Jogadores, inclusive, jovens, que são as grandes revelações do brasileiro, porque nós já temos os mais velhos. Né? E um técnico que pensa diferente. Aí foi esse caminho. Em 92, nós achamos que já era um caminho diferente. 92, não foi nem quando ganhou o primeiro título. Foi quando a gente foi vice-campeão. Mas o primeiro título, é até no Dia dos Namorados, né? Foi Dia dos Namorados, dia 12 de junho. Que é o do pênalti do Evair. E eu fazia aniversário dia 11. Ah, é? Como é que foi aquela... Aquilo primeiro foi assim, essa final ela tem uma história. O primeiro jogo da final, nós perdemos para o Corinthians de 1-0, gol do Viola, que ele imitou o porco. Imitou o porco, foi. E o Neto bate a falta, bate né? a falta, ele vai... Ele no segundo pau... ele faz. Aí eu falei, será que todo esse peso dos 17 anos vai cair? Porque o nosso time é muito melhor, pô. Nosso time é muito melhor. E aí eu falei, caramba, falei com o Vanderlei, não pode, cara, nós temos um time muito melhor. Esse peso de novo dos 17 anos, tabu, essas coisas que no futebol é engraçado e acontece. Não é que assim não dá para tirar. O futebol tem umas coisas diferentes, cara. Aí eu falei, porra, caramba, meu, vamos levar esse time para Atibaia, a gente levou para Atibaia e fazer um trabalho diferente lá com eles. Aí levamos um humorista para dar palestra, para brincar com eles. Quem era, lembra? Não lembro quem era, cara. Aí fizemos um vídeo para os jogadores só de jogadas legais que eles fizeram no campeonato, não de erro, só de acerto. Né? E foi assim, cara, e fomos para o segundo jogo, no segundo apronto que eu chamei lá em Atibaia, eu falei, a gente não perde mais esse título. O ambiente estava tão legal, tão seguro, né? Eu falei, a gente não perde mais, não perde mais. E depois no vestiário aconteceu um negócio que eu falei, agora não perde mesmo. O Vanderlei falou assim para mim, Bruno, você vai assistir esse jogo do vestiário, você não vai lá para o camarote, você vai ficar aqui, que no intervalo, se precisar conversar com alguém, você está aqui perto. Eu fico perto tal dele, né? Porque como eu tinha sido treinador muitos anos, o Vanderlei também me considerava não só um dirigente, um cara que já tinha vivido vestiário, mesmo que seja de outra modalidade, né? Também era um professor para ele. Né? Era uma coisa assim que a gente dialogava muito. Você vai ficar no vestiário, tá? Então eu assisti o jogo com uma televisãozinha com um bombril na antena, dentro do vestiário. É mesmo? Esse jogo da decisão. E aí o vestiário cheio de vela, que é aquela coisa, Nossa Senhora Aparecida. Quando termina o jogo que vai para a prorrogação, não tinha mais vela, tudo apagado. Eu falei para o Chiquinho, ô Chiquinho, tu vai achar vela aí, cara, no Morumbi. Eu disse, Bruno, como é que eu vou achar vela aqui, cara, agora? Eu falei, não, esse time não pode ficar sem vela na prorrogação, né? Ele desesperado, começou a ficar desesperado, tal. De repente ele saiu, cara, voltou com um monte de vela. Eu falei, agora não perde mais. O cara foi achar vela no Morumbi nos 40 minutos. E encheu de vela lá. E, pô, e esse jogo tem essa história, cara, um monte de fatos assim diferentes. No tempo normal foi 2-0, 1-0, uma coisa assim, né? Depois foi 3-1 na prorrogação, né? Foi assim. Precisou ir para a prorrogação porque o primeiro jogo o Corinthians tinha vencido, né? Tinha vencido. E a comemoração depois? A comemoração é assim, eu era meio supersticioso. Eu falei, não vou marcar nenhum lugar, não, porque eu não sei se eu vou ganhar. Então, eu achava que se eu marcasse... Ah, é? Então, a gente só marcou um restaurante lá para ir jantar depois. Depois,
quando a gente ganhou, então nós marcamos um dia ou dois depois no Lame Light, que era uma boate e tal, para fazer a brincadeira de comemoração. Né? Agora, Noro, com essa turma toda que a gente fala, tinha muito bandido nesse time, né? Mas bandido bem, vencedor, mas tinha treta ali, tem algumas histórias engraçadas. Né? Teve muita treta, porque o que acontece? Eles eram jogadores de personalidades muito fortes. Forte, né? Muito como fortes. a maioria de vencedor, né? Dos vencedores, Então, né? por isso que eu falo, são jogadores que não gostam de perder. Sim. Então, teve treta do Antônio Carlos com o Edmundo, teve treta do Evair, teve treta assim, treta não de vias de fato, mas de discussão em próprio vestiário, né? Teve um jogo lá que, pô, quase vai todo mundo pro quebra-pau porque estavam jogando mal. Quer dizer, eu achava isso do cacete. Não era treta de inimizade, era treta por que não estava fazendo aquilo no jogo. Cobrança, né? Cobrança, entendeu? Então, assim, eram situações de querer ganhar o jogo. De querer ganhar o jogo. Então, isso para mim era muito legal. Agora, você não podia deixar isso escapar para ir para dentro de virar grupelhos, virar coisas do tipo, entendeu? E uma coisa que é importante em liderança, eu sempre falo isso, a liderança é tornar todos iguais em torno de um objetivo, mas não tirar a personalidade deles. Você tem que manter iguais no objetivo, mas manter as individualidades deles no pensamento. Então, isso a gente conseguiu nesses grupos mais difíceis, né? Agora, tem uma do Antônio Carlos com o Edmundo que eles falam mesmo que eles saíram na mão lá. Quase chegou a sair na mão, mas a gente segurou, né? O turma do deixa disso. Quem fazia a gestão de acalmar os ânimos dessas feras todas? Era eu, você? O próprio Vanderlei, né? Então, a gente fazia essas coisas todas e conversava muito. Teve um jogo em que o Edmundo, contra o São Paulo, eu acho, não lembro qual, o Vanderlei teve um atrito com o Edmundo. Eu não lembro também se o Edmundo... Ele são tantas coisas que já faz tempo, né? O Edmundo ficou preso na Colômbia porque ele agrediu um cameraman. Isso. Né? E na volta, a gente tinha um jogo decisivo, tal, o Vanderlei vai, vou pôr ele no banco, não sei o quê. E o grupo veio falar comigo. Pô, ele tem que jogar. Conversa com o treinador, conversa com o Vanderlei, né? Conversa com o mister lá, papapá. Aí eu fui falar com o Vanderlei, pô, o pessoal se garante, fica tranquilo, tal. Não, mas a disciplina, tal. E uma coisa que a gente conversou muito, o Vanderlei e eu, a punição não pode afetar a entidade. A punição não pode afetar a entidade. A punição, ela tem que ser individual, mas não que afete a entidade. Mas os jogadores queriam e precisavam do Edmundo. Por que não jogaram o Edmundo? Quem que ia ser prejudicado? O Edmundo ou o Palmeiras? Palmeiras. Né? Isso eu aprendi num jogo de vôlei, cara. Num jogo de vôlei. Com o William, não esqueço disso. Decisão do Campeonato Sul-Americano de vôlei. O Xandó começou a bater umas bolas que eu não queria, comecei a discutir com o Xandó, tirei o Xandó do time. E o jogo difícil. Aí eu tirei o William para fazer a inversão do 5-1. O William sentou do meu lado, ele era meu capitão. Falou, Brunoro, se o Xandó não voltar, nós perdemos o jogo. Põe ele, depois vocês discutem amanhã no treino, o que tiver que ser, mas se ele não voltar, a gente perde o jogo. Eu fiquei pensando aqui que eu não posso ser maior que a Pirelli. Fiquei pensando, né? A minha discussão era pessoal com ele, porque ele não estava fazendo uma coisa que eu não queria. Então eu levei isso para a minha vida. Sim. A gente ganhou o jogo, no dia seguinte conversei com o Xandó, tudo bem, tal. E deu tudo certo, ficamos... O Xandó é meu amigo até hoje, né? Grande amigo. Mas você vê, eu estava querendo levar uma coisa para o pessoal. E a gente, quando é líder, a gente tem que pensar no grupo, na entidade, em tudo que envolve a liderança. Sim. Entendeu? Então, isso, felizmente, eu sempre consegui levar bem, né? Todos os projetos que eu fiz. Daí conseguiram domar aquelas... Quem era o mais pivetado deles ali?
Ih, rapaz, cada um era de um jeito, né? O Edmundo era o mais explosivo, mas o Edmundo tinha coisa engraçada. Um dia ele chegou no vestiário assim e falou: é um assalto, é um assalto, é um assalto. Todo mundo olhou para ele. Se eu não estivesse jogando futebol, eu estaria fazendo isso. Era um ambiente assim, gostoso e tal. Eram jogadores de personalidade forte, né? Então você tinha que saber levar, né? Eu cobri o Flamengo com o Edilson, e o Edilson tinha uma coisa assim: toda segunda-feira na representação ele só chegava na terça. Ele sempre alegava que teve problema no voo vindo de Salvador, né? Nessa época já tinha isso? Ou ainda ele era galho fraco não, ainda? Não Ainda faltava, não, né? não. E o Luxemburgo já tinha essa coisa de ir no quarto, jogador, para ver se estava com mulher, ia lá no hotel, viu o vídeo das câmeras, tinha mulher no andar. Nessa época não, porque eu concentrava junto com os jogadores, né? E os jogadores tinham muito respeito pela Parmalat, porque eles enxergavam na Parmalat uma oportunidade, por exemplo, de jogar no Parma, de jogar em monte fora do Brasil, tal, né? Então eles tinham muito respeito e eu concentrava junto, né? Se tivesse alguma coisa, eles estariam fora do projeto Parmalat, né? Até porque já tinha essa coisa de pagar, o clube, sei lá, pagava 20% na carteira e os 80% era por fora para... A gente estabeleceu um projeto legal com o Palmeiras, porque o que aconteceu? O Palmeiras tinha um teto salarial. E os jogadores que a gente queria trazer, esse teto não cobria. Então, nós fizemos o teto Palmeiras e o teto Parmalat. Então, nós estabelecemos um teto Parmalat. A diferença entre salário teto do Palmeiras e o salário teto Parmalat, nós pagávamos. A gente pagava mais. Mas não tinha essa coisa de imagem ainda, essas coisas não. A gente pagava tudo pela carteira ou um contrato à parte, que a gente pagava esse contrato à parte também. E então existia essa situação no Palmeiras. Tanto é que o Miller, por exemplo, quando a gente trouxe o Miller na segunda fase da Parmalat, ele recebeu o São Paulo, porque o São Paulo tinha uma bronca meio da gente, assim. O Miller estava terminando o contrato, então ele falou: bom, vou tirar o Miller do Palmeiras. E fizeram uma proposta extraordinária para o Miller. E o Miller veio conversar comigo, falou: Bonoro, São Paulo me fez uma proposta aí, você não paga mais para mim ficar, tal, eu quero ficar, puta time, né? Era um baita time. Miller, Rivaldo, Djalminha, Luizão. Time ruim, né? Foi o time dos 100 e poucos gols no Campeonato Paulista, né? Era um show, o time era um show. Falei: Miller, eu não posso passar do meu teto Parmalat, porque se eu passar, eu vou ter que aumentar todo mundo. E eu acabei perdendo o Miller para o São Paulo para não ultrapassar esse teto. E a gente perdeu uma Copa do Brasil sem o Miller e foram falar que foi isso, não sei o quê, entendeu? Mas, então, a gente, como dirigente, tem que peitar algumas coisas para o processo não desandar, né? E o Miller ficou até: pô, nossa. Eu falei: não posso, mas se eu te aumentar, eu vou aumentar todo mundo, eu não tenho condição, né? Porque fugia do teto Parmalat. Qual foi o melhor time? 93, 94 ou 96? Rapaz, de 96 era show, né, cara? 96 era show, porque conseguiu juntar ali na frente jogadores que você tinha Cafu, você tinha Roberto Carlos não estava o Juninho, Rivaldo, Miller, Luizão, Djalminha. E até jogadores assim, no estágio da carreira, com mais confiança também. Né? Mais confiança. Ele jogava como que se fosse por música, cara. Impressionante. Como espetáculo, foi um espetáculo. O time de 93 era um time mais sólido taticamente. O de 96 era um espetáculo. Era um espetáculo. Pô, aquele time... E só durou 6 meses, né? Praticamente. Agora, Brunoro, é verdade que o Maradona quase jogou no Palmeiras? Quase. Imagina esse Palmeiras de 93, 94 com o Maradona. Aí era covardia. Como é que é essa história? Cara, essa história foi engraçada. Eu cheguei no Palmeiras em 92
E um dia a Itália liga, fala, o Maradona está saindo do Napoli, vamos tentar trazer para o Palmeiras. E lá vou eu para a Argentina, eu sempre com as minhas peripécias aí, né? Pô, sempre... E eu fiz consegui fazer uma reunião com o staff do Maradona, que ele tinha um staff, né? E acertamos praticamente tudo dele vir, cara, quase tudo. Só que no final ele falou para o staff, eu não vou para o Brasil, que a torcida argentina vai me matar se eu jogar no Brasil. Estava praticamente certo. É mesmo? Foi por esse motivo. E ele, assim, mas ele... Nessa época já tinha o projeto do teto ou ainda não? Não, nessa época não. Não tinha. Estava chegando, que era 92 ainda. Mas ele ia ganhar muito mais, né? Muito mais. O Maradona era o homem do mundo, né? Pô, tu imagina o Maradona aqui, cara? E ele falou que não vinha porque a torcida argentina ia ficar muito chateada com ele, por causa da rivalidade. É mesmo. Mas assim, de salário tava... Não, tudo certo. Foi o coração mesmo que decidiu... Foi o coração. Caramba. Vocês ficaram frustrados na época? Não, porque a gente estava até imaginando que ele nem fosse aceitar, né? Mas quando a coisa começou a ficar quente, né? Mas depois ele também não... Caramba. Aí você sai do Palmeiras e você tem uma experiência ali de 96 a 2002... Na Fórmula 1. Na Fórmula 1, né? Então, no Palmeiras, eu saí em 97. A minha última contratação foi o Alex, que estava no Curitiba, né? Sim. Jogadorzaço. Ele conta uma história curiosa, né? Que ele é apresentado, ele menino ainda, veio do Curitiba. Tinha o nome, mas era... Pô, ele chegou ali, ele era galho fraco naquele elenco. Aí, aí a galera, boa sorte. Ele vai no Galeano, o Galeano falou assim, boa sorte, tu vai substituir aquele cara ali, ó, ponta de Djalminha. Boa sorte mesmo, tu vai substituir aquele cara ali, ó. Pô, tu imagina a pressão no garoto. O Djalminha tem uma história engraçada, porque eu fui contratar o Luizão, do Guarani. O Luizão era um garoto de 18 anos, fazia gol pra cacete e tal. Eu fui lá no Beto Zini, que era o presidente do Guarani, uma figuraça também. Beto, eu quero o Luizão, papapá. Não, tudo certo. Só que você vai ter que levar o Djalminha. Porque eu tô duro, eu preciso de dinheiro. Você vai ter que contratar o Djalminha. Eu falei assim, porra, o Djalminha, né? Craque pra caramba, disse que ele dá muito problema. Ele falou, que o Djalminha não dá problema, não, papapá. E se não levar o Djalminha, não leva o Luizão. E o preço aumentava pra cacete, né, cara? Né? Aí eu falei na Parmalat, ó, ele tem... Aí ele falou assim pra mim, vou te falar uma frase que você vai levar ele. Que foi, quem que dá as bolas pro Luizão fazer gol? Verdade. Aí eu levei essa frase pra Parmalat. Isso aconteceu com o Ronaldo Fenômeno também, né? A gente gravou aqui com o Alexandre Martins, foi empresário dele, e ele conta que o Ronaldo tinha um parceiro no São Cristóvão, que era o cara que dava todas as bolas para ele. E aí, quando ele vai Aí a renovação de contrato era proporcional, então, assim, quando eles vão para a Holanda, o outro tem que ir também. Porque assim, ó, quem dá bola para ele é aquele ali. Ó. E foi assim, aí o Djalma, pô, somos amigos até hoje, Djalminha figura. Teve aqui com a gente também, gravou com a gente. E não me deu um problema, cara. Não, é? Nenhum. Jogadorzaço, cara. Impressionante. Pô, craque demais, né? É craque demais. Pena que tem essa régua de medir o cara se ele ganhou, se ele foi bola de ouro, se ele ganhou Copa do Mundo ou não, mas ele era... Cracaço. Fenômeno, né, cara? Então, aí você chega na Fórmula 1. Como é que é essa transição? Como é que você vai parar na Fórmula 1? Então, minha vida é meio louca, né? Eu saio do vôlei e vou pro futebol, né? E a Fórmula 1 foi engraçado porque eu cuidava na Parmalat de todos os times da América do Sul. A Parmalat, como deu certo o projeto do Palmeiras, onde ela comprava uma empresa, ela queria um time. Juventude. Aí foi a Juventude, a gente comprou uma empresa no Sul. Cafu jogou lá, né? Cafu jogou lá para fazer uma passagem que eu fiz. Né? Aí a gente comprou uma empresa na Argentina, a gente patrocinou o Boca, eu cuidava desse patrocínio. Compramos a empresa no Uruguai, a gente patrocinou o Peñarol.
Compramos uma empresa no Chile, patrocinava a Universidade Católica do Chile. E todos esses projetos fui eu que fiz. Todos. Então, a minha vida virou itinerante. Eu cuidava Palmeiras, Juventude, Peñarol, Boca e Universidade Católica do Chile. Você replicava o modelo que deu certo aqui, você Só que lá, praças. nesses países, não era cogestão pura, como era no Brasil. A gente fazia o patrocínio um pouquinho melhor. A gente ajudava em um ou outro jogador para fortalecer o time. Porque a Parmalat sempre acreditou em performance como resultado. Então, era um patrocínio um pouquinho mais sofisticado do que só pôr a marca. Mas não era uma cogestão. Então, eu fiquei cuidando de todos esses times na América do Sul. Uma experiência, acho que pouca gente tem, né? E depois ainda fui cuidar do patrocínio do Benfica pela Parmalat. Eu que fiz o acordo com o Benfica, em Portugal. Então, de vez em quando, eu ia para Portugal também ver se estava tudo bem. Agora, Bruno, de onde vem essa autoconfiança, assim, essa gestão toda, como você falou, essa autodidata? Por que tu se desafia? Pô, no vôlei, no basquete, no futebol, porra, na Fórmula 1. De onde vem essa... Não sei, cara, não sei. Foi a vida, né? Acho que foi a vida. Eu sempre fui um cara que estudei muito por minha conta, né? Uma coisa que eu sempre fiz foi ser um cara muito observador. E a Fórmula 1 aconteceu também da mesma coisa que aconteceu com o futebol. O Abílio Diniz, dono do Pão de Açúcar. Faleceu há pouco tempo, né? Ele fez um projeto do filho dele para a Fórmula 1. Que ele pegou algumas empresas... Que é o Pedro Paulo Diniz. Paulo Diniz. Ele pegou algumas empresas grandes, falou Parmalat, Arisco, Johnson, não sei qual outra lá, e falou assim, olha, eu me comprometo a vender X volume de produtos de vocês na rede e uma parte disso vocês me apoiam a Fórmula 1 com meu filho. Né? E o Gianni Grisendi, o presidente da Parmalat, falou, Bruno, agora você vai também entrar na Fórmula 1. Eu falei, Gianni, não dá, cara, não dá. Eu já estou com 5 times para cuidar, quer dizer, fico itinerante aí pelo mundo. Não vou conseguir fazer direito isso, tal, não quero. Outra coisa, eu não entendo nada de Fórmula 1. Ele ficou, pô, põe um outro diretor aí que são loucos para trabalhar com o Abílio, ainda brinquei, né? Quem que não quer ficar perto do Abílio, né? Maquei, vamos lá. Eu falei, não, Gianni, não dá, cara, não dá. Eu não tenho condição, pô. Né? Aí ele falou, tá bom. E me tirou do processo da relação Parmalat com a Fórmula 1. Aí passou um mês e meio, ou 2, sei lá. Ele me chamou lá, ô Bruno, vamos ter uma reunião com o Abílio Diniz, ele quer te conhecer. Conhecer. Tem coisa aí, né? Tem coisa aí, né, cara? Né? Aí eu falei, mas o que está acontecendo? Já, não, vamos lá, ele quer te conhecer, papapá. O Gianni também era muito gozador, assim, a gente ficou muito amigo, o presidente da Parmalat. E aí chegou lá, ô Bruno, Abílio, né? Prazer te conhecer. Tá falando, quem tem o prazer de te conhecer sou eu, né? Aí, papapá, então... A equipe do Pedro está tendo uns problemas lá. Você não queria dar uma olhadinha para mim lá, o que está acontecendo? E aí eu recebi um dos maiores elogios da minha vida, né? Eu falei assim, mas Abílio, eu não entendo nada de Fórmula 1. Mas você entende de gestão esportiva. Falou assim para mim. Eu acho que o problema lá tem alguma coisa errada lá. Eu já falei com o Gianni falou que tudo bem, você pode ir lá, ver o que está acontecendo e tal. Eu falei, porra, que eu vou na Fórmula 1. Aí saí de lá, eu falei, Gianni, não tem... Ô, Bruno, vamos parar com essa... Como não vai ser? Você já fez a conta de quanto ele vende para nós no supermercado? Eu acho que você vai ter que ir lá assim, né? E eu fui, passei 2 grandes prêmios lá para ver o que estava acontecendo com a equipe. Aí fiz um relatório, achava que estava errado isso, errado aquilo, em termos de gestão, né? A minha coisa, o funcionamento. A equipe tinha
o próprio Pedro, ele estava muito mal acostumado, como ele era meio dono da equipe, ele fazia reunião quando ele queria, umas coisas assim e tal. Tinha certo amadorismo ali, né? Hã? Tinha certo amadorismo ali. É, um certo amadorismo ali também. A parte técnica, o carro era muito fraco. E aí eu tomei algumas informações. Para ter um carro mais competitivo, a gente precisava mais dinheiro, né? Que a Fórmula 1 é... E aí, cara, aí voltei e fiz um relatório para o Abílio, entreguei. E aí passou uma semana, o Gianni, vamos lá que o Abílio quer falar com você de novo. Eu falei, acho que ele vai ficar puto que eu falei mal do Pedro. Chegou lá e falou, Bruno, adorei o seu relatório, principalmente você não poupou nem o Pedro, papapá, papapá. E eu conversei com o Gianni aqui e, pô, você vai lá arrumar outra equipe para o Pedro. Eu falei, eu arrumar outra equipe? É, sim. Eu falei, mas essa equipe é própria. Ele falou, não, essa equipe é própria, porque eu também coloquei que, pelas informações que a gente tinha, um segundo piloto numa outra equipe gastaria muito menos, numa equipe já estruturada. E, para minha surpresa, cara, aí eu tomei outro susto. O Gianni falou, você tem uma reunião a semana que vem em Londres com o Bernie Ecclestone. Tomei um susto, né, cara, com o Bernie Ecclestone. Eu vou lá falar, o Zé Palmeirense lá da Vila Bastos. Assim, ele era mais ou menos um João Avelange da Fórmula 1, né? Era ele que criou a Fórmula 1. Exatamente. Né? E eu falei, mas por que... Não, o Bernie é muito amigo nosso, porque quando o Nelson Piquet foi campeão do mundo, você lembra que o carro era a Parmalat. Sim. E quem era o dono da equipe Brabham era o Bernie Ecclestone. O dono da equipe Brabham, que o Piquet foi campeão do mundo, era o Bernie Ecclestone. Então ele tinha uma dívida assim, com a Parmalat. Ele respeitava a Parmalat pra caramba. Olha. E outro fato engraçado, se você lembrar do que corria, que foi campeão do mundo pela Brabham também, que se queimou todo, como é que ele chamava? Nick Lauda? Não? Nick Lauda. Nick Lauda. Pode ver que ele usou a vida inteira um boné da Parmalat, de gratidão, que a Parmalat nunca deixou de apoiar ele. Tá. A vida inteira ele usou um boné da Parmalat. Entendeu? E então... Parece um documentário ótimo sobre isso. É. Na Netflix, a história. Então, assim... Cara, tem uma reunião marcada na Inglaterra para mim achar uma outra equipe para o Pedro. O que eu vou falar, né? Eu fui para a Inglaterra com o Pedro Paulo, atendido pelo Bernie Ecclestone. Só que minha vida é louca, né, cara? Caramba, cara. Aí, sentei lá, ele falou assim, bom, primeira coisa, ô Pedro, adoro você como piloto, adoro tu, mas essa equipe que você corre não vai mais correr na Fórmula 1, ela é um demérito para a Fórmula 1. Assim, né? Assim, não corre mais. Vai voltar para a Fórmula 2 e acabou. Não corre mais. E o Bruno Oro está aqui pela Parmalat e já tem reunião com a Tyrrell, já tem reunião com a Stewart, já tem reunião com a Ligier, marcada para vocês, tem vaga de segundo piloto lá. Então, vocês já podem marcar a agenda aí que vocês vão ter reunião com essas equipes, para ver se encaixa você numa delas. Olha só, cara. Caramba. Aí, porque eu quero você na Fórmula 1, acho você bom piloto, acho que você tem uma imagem bacana, papapá. Porque também se eu achasse que não era, você não adianta Parmalat, não adianta nada, você não ia. Falou na frente do Pedro. Cara, eu fui visitar essas equipes assim. Conversei com o seu Tyrrell, que era dono da Tyrrell. Conversei com o Jack Stewart, conversei só com um cara top, cara. Só com os cardeais, né? Assim, do nada. E aí eu optei E assim, só para... Em alguma medida, ele já meio que... Você chegou do zero, ninguém sabia quem você era, ou a questão de ter trabalhado no futebol, se você no futebol contribuiu para alguém? Não, o do futebol sempre me ajudou, É. porque o projeto da Parmalat, ele foi conhecido mundialmente. Incrível.
todo mundo que fazia alguma pesquisa sobre mim já sabia que eu era o líder desse projeto, tal, tinha um respeito muito grande. Então tu já tinha ali uma carteirada. Uma carteirada de, sim, Tá. de ter feito um trabalho. Sim, sim, papá. sim. Só que na época eu ainda estava ligado ao futebol. E aí eu fui visitar essas equipes e todas elas custavam X milhões de dólares pelo segundo posto ali. Tudo bem, muito menos do que já se gastava. Mas a Ligier queria um teste. A Ligier era uma equipe com motor Honda, cara. Uma equipe famosa. Aí eu falei pro Abílio, quando eu voltei, ó, eu acho que eu prefiro que o Pedro vá fazer um teste na Ligier. E o Pedro ainda falou, pô, eu vou testar, o carro é muito forte, eu nunca dirigi um carro assim. Eu falei, pô, Pedro, eu acho que sim, se você passar vai ser um mérito seu, não vai ser só pela grana, né? Vai ser um mérito seu, pô. Pô, não sei o que e tal. E o teste, ele tem toda uma situação. Você tem que alugar um autódromo, vai toda a equipe para lá, papapá. Então a gente foi para Estoril, 3 dias de teste, pago por nós. Cara, a primeira volta, motor Honda, um carro, uma potência. Foi até a gente foi campeão em Mônaco, com esse time, com a Ligier. Não foi o Pedro, mas foi o Olivier Panis. Então eu já fui campeão de Fórmula 1 também. Ué, Não, é verdade, é verdade, né? Pô, É. tem que dar um valorzinho, né? Caramba. E aí, aí, 4, 5 voltas, o Pedro dá uma porrada no muro. Caramba, meu. Pedro voltou todo sem graça e tal. No primeiro dia de treino. Aí o chefe da equipe, agora tal. Eu falei, não, eu paguei 3 dias, meu amigo. Ele vai treinar 3 dias. Mas vai custar o conserto do carro? Eu falei, não estou falando que vai custar ou não. Ele vai treinar 3 dias e você vai fazer tudo. Aí passei a noite com o Pedro, só dando moral, na minha situação de treinador, aquela coisa. Cara, segundo dia o Pedro foi bem pra caramba, terceiro dia foi bem, começou a fazer o tempo da pista, porque eles fazem assim, eles veem o tempo de corrida da pista, né? Então, aí o Pedro começou a fazer o tempo da equipe na pista, pá. E os caras falaram no final, ó, bacana, ele deu a volta por cima, se superou, está dentro dos nossos padrões, pá, se vocês quiserem, a vaga é de vocês. Aí eu cheguei no Brasil e avisei que a Ligier topava. O Abílio ficou maravilhado, correr na Ligier, foi pelo mérito do Pedro, não foi comprar uma vaga, né? Aí ele começou a correr na Ligier. Aí o Abílio falou assim, pô, agora você vai ter que cuidar dele lá. Aí eu falei na Parmalat, ô Gianni, eu não tenho tempo, cara. Não, você vai um grande prêmio, depois 2 você não vai, e ficou nessa história. Aí em 97, 97, eu já achei que eu tinha trilhado o meu caminho na Parmalat. Cuidava de todos esses times, tinha ganho tudo. E estava na Fórmula 1, mas minha intenção não era a Fórmula 1, eu vou abrir minha empresa. E falei para o Gianni, acho que eu vou sair da empresa já. Meu único crescimento aqui seria no teu lugar. Eu já era diretor estatutário da Parmalat, que eles foram me promovendo. E eu nunca vou chegar, nem quero e nem nunca vou chegar, sempre vai ser um italiano, né? Acho que está na hora de eu ir para o mercado, com a minha empresa, E foi um trauma para a Parmalat, o Gianni também ficou puto comigo, e aí o Abílio me chamou, pô, você não tem que sair da Parmalat, Bom, quando eu decidi tudo, o Abílio me chamou, bom, já que você vai sair, então você vai cuidar do Pedro, eu vou ser seu primeiro cliente na sua empresa. Olha. Eu falei, mas só que tem o seguinte, Abílio, eu montei uma empresa para mim fazer essa empresa, então eu não vou ficar lá morando lá na Europa, Não, faz o que você quiser, mas você vai cuidar do Pedro. E aí eu fui para a Fórmula 1, cara. Foi assim.
Eu falei, vou passar um ano sabático, porque eu acho que eu vou ser um dirigente diferente. Eu já tive vôlei, futebol, e vou aprender sobre a maior competição do mundo, dentro dela, né? Vou ficar um ano, depois eu saio, vou ter uma experiência que pouca gente tem, né? Deixa eu fazer um ponto aqui, Bruno. Eu falei que você, pô, é autodidata e você se desafiou por todos esses esportes, esses desafios. Agora, o Zé Roberto Guimarães também teve uma passagem no futebol, aliás, o título mundial do Corinthians em 2000. Ele é o diretor de futebol, né? Rick Mills, né? Rick Mills. E o Bebeto de Freitas, que trabalhou você começou com ele no vôlei, seleção, enfim. Ele foi presidente do Botafogo e depois diretor do Atlético Mineiro. Inclusive, quando ele faleceu, ele estava trabalhando no Atlético Mineiro. O profissional do vôlei, ele tem é coincidência ou ele tem um olhar assim mais aguçado para gestão e performance? Porque, pô, são 3 caras que onde bateram, ganharam e performaram. Eu acho assim, um pouco coincidência, porque são pessoas que dariam-se bem em qualquer área. O Zé e o Bebeto. E o próprio Bernardinho, se ele quisesse. Né? Então, assim, primeiro, quando você fala de gestão, são pessoas. Né? Agora, o vôlei nos ensina algumas coisas. Primeiro, planejamento. Um técnico de vôlei que não planeja, que não cria desafios, planejamento estratégico e tal. Segundo, paciência de estudar, porque a gente tem que estudar todo o jogo adversário. O vôlei é um esporte interessante, você tem 3 bolas para decidir a situação, 3 jogadas. Né? Passe, levantamento e ataque. E para cada rodízio você tem 6, 7 variações. Tanto do adversário como sua. Então, um jogo com 3 lances que tem um monte de variações. Então, ele te ensina a ser um cara estudioso, um cara focado. E como são essas 3 bolas, o grupo tem que estar muito unido. Que você decide as jogadas em frações de segundo. Se um não confiar no outro, adeus. Então, isso tudo te leva a ser um bom gestor. Se você gostar disso, né? Porque a gestão fora da quadra também ela é diferente. Você tem que ter outras coisas, né? Mas o vôlei ajuda muito. Né? Ajuda muito. É diferente. Agora, como tudo, é da pessoa, né? Você pode pegar um ex-treinador de vôlei que não vai dar certo. O próprio Zé Roberto falou para mim, Bruno, esse mundo aí não é para mim não, cara. Do futebol, né? O futebol não é para mim, não. Saiu fora. O futebol tem muitas nuances, entendeu? E muitas coisas desonestas também. Eu, graças a Deus, eu passei por esse mundo sem ninguém poder falar nada de mim. Você viu coisas estranhas no futebol? Não assim, de jogo. O jogo é maravilhoso. Maravilhoso. Eu digo de bastidor mesmo, de bastidor, trairagem, trapaça. De jogador, fazer... pelo amor de Deus. Eu podia estar milionário, cara. Que mesmo? Me ofereceram de grana, entendeu? Já tentaram te... Só nas compras de jogadores, venda de jogador, pô. Tem isso no futebol? Eu acho que tem, sabia? Eu acho que tem. É que no meu mundo as pessoas não... Eu criei uma barreira que as pessoas não têm coragem de falar isso para mim. Mas, assim, a gente sabe muita coisa errada, né? Você torce na Zinzane, né? Estou na Zinzane. Fala pra gente como é que é esse projeto aí da Zinzane. A Zinzane foi uma situação diferente. Eu estava no DCO do Coritiba. E de uns tempos para cá, eu acabei me especializando em subir time da segunda para a primeira divisão. Eu cheguei no Palmeiras na segunda vez, estava na Série B, subimos para... Depois o Goiás estava na Série B, me chamou, subimos para... O Coritiba estava na Série B, subiu para... Eu estava de CEO do Coritiba, num projeto lá, e o dono da Zinzane, que é um ex-jogador de vôlei, o Renato Vilarinho, ele estava patrocinando o Botafogo, o
Bahia, se eu não me engano, tal, e me ligou, pô, queria umas orientações como ele fazia com esse patrocínio, não sei o quê e tal. E falei com ele falou, ó, o dia que você cansar de futebol, vem para cá. Né? E aí, pô, eu estava saindo do Coxa, liguei para ele. Ah, vem para cá, vamos conversar e tal. E eu fui. Gostei do projeto, né? Era um projeto de marketing esportivo, não tinha futebol. E aí eu resolvi vir mudar um pouquinho. Minha mulher falou, pô, sai um pouco do futebol, essas pressões, não sei o quê, papapá. Eu vim para cá para fazer o marketing esportivo da empresa. A gente já tinha o patrocínio do Fluminense, melhorar essa relação com o Fluminense. A gente tem né, os melhores jogadores de vôlei de praia, masculino e feminino. Você pode ver nas finais aí da Sport TV. Tem sempre um boné nosso no pódio. A gente fez eventos também, a gente fez circuitos de vôlei de praia, circuito de beach tennis, circuito de surf feminino que eu criei para dar visibilidade para a marca. E aí um dia ele acordou, falou para a mulher dele assim, pô, se eu tivesse o Hamilton na Zinzane, o que eu daria para ele? Né? A mulher dele não entendeu nada. Né? Pô, eu daria um carro, né? Um carro bom para ele. Pô, estou com o Brunoro aqui, não vou fazer um time de futebol. E resolveu fazer um time de futebol. E aí nós criamos o Zinza, né? Que é um time... Eu fiz o diminutivo de Zinzane, porque se o time fica bom, ninguém vai chamar de Zinzane, né? Então, o que é o Zinza? O Zinza é um time da Zinzane. Né? Como eu já tinha criado o Audax, né, que fui eu que criei, o Audax também foi uma história parecida com a Zinzane, com o Abílio Diniz, quando ele falou, o dia que se separar com a Fórmula 1, a gente vai fazer um projeto de futebol. Porque eu acabei indo para a Fórmula 1, fiquei 6 anos. Era para ficar um ano, fiquei 6, né? E ele falou, um dia que o Pedro parar de correr, você vai fazer um projeto de futebol para mim. E quando o Pedro parou de correr, um ano depois ele me chamou, vamos fazer aquele projeto de futebol? Aí eu criei o Audax. E criamos o Audax São Paulo, o Audax Rio. Foi vice-campeão paulista. E esse projeto foi parecido. A gente criou um projeto de futebol lá das categorias de base. Subimos da C para B2, agora vamos jogar B2. Chegamos para algumas semifinais aí de categoria de base e é esse projeto, estamos aí tocando o barco. Tem que divisão? A gente está na B2, que seria a 4ª divisão. E o Audax também... Aí, vamos lá, você quando pegou o Palmeiras, você falou, na tua cabeça de gestor, falou assim, quero 3 anos para bater campeão. Qual é o projeto para o Zinza estar na primeira? Tá... Jogando no Maracanã contra o Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo. Olha, eu acho assim, sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. E quando a gente sonha, eu gosto de exagerar. Não custa nada, né? Não custa nada, né? Então, o sonho do Vilarinho é chegar para Libertadores em 6 anos. Como eu não vou exagerar nesse ponto que eu conheço, em 7 anos a gente está na primeira aí. Na primeira? E assim, vocês têm ali as métricas, têm acompanhado os parâmetros. Dá para chegar? Dá para chegar. Claro que o futebol tem muitas variáveis que a gente não pode controlar. Primeira do Carioca, tá? Primeira do Carioca. Sim, primeira do Carioca, claro. Eu sempre calculo assim, a cada 2 anos um acesso. Tá. Né? Apesar que a gente pode pular isso, né? Então é isso, a ideia é essa. Bruno, vamos fazer aqui um mata-mata? Vamos. Fazer aqui uma brincadeira, está chegando ao fim. Já? Infelizmente. A gente pode marcar um segundo bate-papo, que foi ótimo, tem muita coisa que ficou de fora. Vou fazer um mata-mata aqui. Os 3 melhores jogadores da era Parmalat. Evair. Caramba, eu vou cometer injustiças aí, né? Edmundo. E eu fico entre Djalminha e Cafu, porque o Cafu... Aí, Rivaldo, desculpa, não tem como. Rivaldo não tem como. Eu sou fã do Rivaldo. 3 jogadores que decepcionaram. Na época da Parmalat? Puxa vida, decepcionaram.
Eu tenho uma decepção, mas que ele mesmo fala que é decepção, né? Que foi o Cuca. O Cuca, ele fala assim, pô, o maior arrependimento meu foi... O Bruno falou, olha, fica que o time vai ficar bom. Ele falou, não, eu vou sair, não vai ficar bom. Saiu, né? Putz. Então, foi uma decepção porque ele não ter acreditado no projeto, né? E mais 2... Acho que não tem mais 2, não. Tá não? Bom. Filipão ou Luxemburgo? Na época da Parmalat, o Luxemburgo, porque eu não trabalhei com o Filipão. Mas no geral? Eu nunca trabalhei com o Filipão. Então, Luxemburgo, né? Palmeiras 93, 94 ou 96? Eu adorei 96. 96. Agora vamos lá. Alex, Djalminha ou Rivaldo? Rivaldo. Edmundo ou Edilson? Edmundo. Evair ou Luizão? Evair. Um jogador que seria um sonho, mas não se concretizou. Maradona. Raí. Raí? Eu tentei também. Ah, é? É. Ah, não sabia. Que ano? Foi 93. Um jogador que você, pô, esse cara poderia ter jogado no Palmeiras. Depois vocês nem tentaram, mas assim, pô, esse cara era a cara do Palmeiras. Esse cara é a cara do Palmeiras. Naquela época. Caramba, meu. Que a gente nem tentou, porque o que eu tentei eu acharia que seria a cara do Palmeiras, era o próprio Raí, né? Mas que você nem tentou. Você era um sonho, tentou, mas por alguma circunstância nem tentou. Marcelinho. Carioca? Meu amigo tá para vir aqui. Essa é boa. O Palmeiras de 96 ou o Flamengo de 2019? Vou valorizar meu trabalho, pô. Palmeiras de 96, pô. O Melo teve aqui, e o Melo tava no Cruzeiro de 2003, né? Ele falou a mesma coisa, Cruzeiro 2003. Alexandre Barros ou... Anderson Barros ou Alexandre Matos? Alexandre Matos. Leila, Paulo Nobre, Gagliotti ou Leila? Paulo Nobre. Vitória mais marcante, né, era Parmalat. Foi a quebra do tabu, vitória sobre o Corinthians. O estado paulista de Paulista 93. 93. Derrota que até hoje é pesadelo. Foi essa Copa do Brasil que me encheram o saco que eu vendi o Miller. Dirigente mais linha dura para negociar, para comprar jogador. Para comprar jogador? Você teve que lidar assim, pô, esse é linha dura. Não, era o Beto Zini. Beto Zini? Do Guarani. Tanto é que teve tipo o Raul Djalminha, né? Ainda bem, né? Ainda bem. O que tá mais difícil? Um novo ouro olímpico pro vôlei ou o Brasil ser campeão do mundo? O Brasil ser campeão do mundo. Tá mais difícil? É mesmo? Infelizmente. Se a gente não mudar a mentalidade, vai ser complicado, vai ser difícil. É mesmo? A gente não ganha mais de europeu. Não? Não ganha mais de europeu. Não ganha mais, né? A gente precisa mudar muito, aí seria uma dissertação sobre o que eu acho, né? Acho que o futebol brasileiro ele precisa parar de imitar e voltar às origens de ser o futebol brasileiro e dar um pouco de tempo para o treinador poder adaptar o sistema dele. Né? Tá, e só para a gente fechar aqui, como é que você vê o futebol brasileiro hoje com o Neymar voltando, Oscar, essa turma toda voltando, o futebol brasileiro está cheio de grandes jogadores, né? Voltou o Lucas há pouco tempo, Oscar, volta o Neymar, o Danilo. Cara, eu estou impressionado com o futebol brasileiro. Não é para a volta desses jogadores. A gente está contratando jogador europeu a peso de ouro. Esse menino que está no Corinthians, né? Aquele menino que está no Grêmio. A gente começou a contratar jogador europeu, cara. Isso aqui, para mim, era impensável. Né? Você fala em termos, está surpreso em termos de gestão que está dando certo ou loucura de pagar muito caro para esses caras? Não, eu acho assim, eu não vou nem dizer que é loucura. Se você vai pagar 3 milhões de reais por mês para um jogador europeu, o cara deve saber fazer conta, né? Entendeu? Agora, eu não imaginava que o futebol brasileiro fosse chegar nesse ponto. Né? Porque, assim, nós estamos tolerando hoje 9 jogadores estrangeiros no elenco. O futebol europeu
passou por isso. E ele está nos superando hoje. Será que isso não é reflexo da gente não ter ganho mais do europeu? Eles aprenderam a lição direitinho e agora eles superaram o mestre? Entendeu? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Se o problema for profissional, então, vamos dizer, o sul-americano, o europeu está custando menos que o brasileiro, é uma questão financeira. Agora, se nós formos falar em vender jogador, em futebol brasileiro, é um problema sério. Nós estamos vendendo o jogador na base para poder ter um time profissional mais caro. Então, nós estamos vendendo os talentos muito cedo. Será que isso não é o reflexo disso na nossa performance? Sim. Pode ser. Pode ser. Brunoro, você quer deixar algum recado? Se você quiser deixar algum recado, olha para aquela câmera ali, deixar um recado para as pessoas te seguirem nas redes sociais, seguirem o Zinza, te acompanharem, mandar uma mensagem sobre futebol. O recado que você quiser, o espaço é seu, livre. Tá, deixa legal. ali o seu... Bom, gente, primeiro, obrigado. Eu adoro esses bate-papos porque a gente pode trocar ideias, né? E é legal que a gente expõe nossas ideias e aí o contraditório é muito legal. Então, se houver um contraditório, manda lá para o meu Instagram. Brunoro, né? Pode mandar lá para o meu Instagram, né? @brunoro.com. Então, se houver algum contraditório, que vocês não gostam de mim, que vocês não sei o quê, apesar dele ser um Instagram privado, aí eu aceito aí, tá bom? Não tem problema. Adoro isso porque também com pessoas como você que sabe levar uma entrevista, me deixou bem à vontade. Acho que eu falei mais obrigado. Que você, isso é muito ruim. Mas eu sempre deixo... Não, porque aqui o protagonista do papo é o papo. E o convidado é quem traz o conteúdo. Então, eu deixo à vontade, faço algumas intervenções, mas assim, o conteúdo vem do entrevistado, a resenha vem do entrevistado. E aí sigam também a Zinzane, que a gente tem um Instagram do Time Zinzane Oficial, @Time Zinzane Oficial, que tem todas as notícias do Zinza, tem as notícias do vôlei, tem todas as notícias lá, que é um trabalho muito legal que a gente faz. E deixar uma mensagem do esporte, cara. Eu acho que a gente está passando por um período onde o futebol é a grande marca, né? Mas os esportes olímpicos também são. E a gente passou aí um movimento de que o governo ia acabar com a lei de incentivo ao esporte. Por favor, batalhem para que isso não aconteça. Ela está um pouco suspensa, mas para quem já tem pouco apoio, o esporte olímpico, ainda não contar com um apoio incentivado, é muito ruim. Então, todos que puderem trabalhar para isso, e todos que puderem, quando tiver a lei, por exemplo, existem leis estaduais, existem leis federais para apoiar o esporte olímpico, os empresários, por favor, porque o esporte olímpico, além de ser legal para a gente, é um projeto social. A gente tira muito garoto aí da rua, leva para uma prática esportiva. Então, o esporte é uma das grandes soluções sociais do país. Não deixem de apoiar. Brunoro, muito obrigado, de verdade. Vamos deixar passar um tempinho, vamos marcar um segundo? Vamos. Para a gente bater... Porque esse primeiro papo, como você vem pela primeira vez, vamos contar um pouco a sua história, mas de repente no segundo papo a gente fala mais sobre... gestão, futebol atual, a gente bate um papo mais atualizado. Tem bastante coisa para falar. Bastante coisa, então... Vamos sim, à vontade. A gente marca ali na frente um outro bate-papo, a gente pode, de repente, trazer uma outra pessoa aqui também da área, aí vai ficar Super gostou, um bate-papo legal. Um bate-papo legal, fechado. Muito obrigado, mestre. Obrigado de você. verdade, obrigado. Muito obrigado. Esse foi só mais um Só Resenha Podcast. Não, se você curtiu, curte aqui, ó, deixe seu like, curte. Se você não está inscrito, se inscreva, compartilhe esse conteúdo. Ative as notificações, não deixe de se inscrever no nosso Instagram, que é o @SóResenhaPodcast, @SóResenhaPodcast, porque lá você vê os cortes, tem uma noção de como está o programa, cai aqui no YouTube, assiste o programa na íntegra, tá legal? Então, só tem uma coisa para te falar. Fui!